O Intercept seguiu a matéria de ontem com uma outra matéria, tá? Aparentemente o efeito que eles esperavam não foi atingido, né? Eles queriam manter a discussão da mídia em torno do tema Flávio Bolsonaro e coisa e tal, e viram que não estava acontecendo. Como eu cheguei a falar num vídeo, tá? O vídeo estava previsto para sair neste momento agora, mas eu preferi jogar esse vídeo mais para frente para inclusive alterar algumas coisas e incluir mais algumas informações. Então agora eu vou falar sobre a matéria do Eduardo Bolsonaro, o contrato do Eduardo Bolsonaro com a GoUp lá nos Estados Unidos, né? O Intercept teria acesso a esse contrato e está dizendo que o Eduardo Bolsonaro controlava o dinheiro, né? Então dá para entender aqui qual é a tentativa que eles estão falando, que não que o dinheiro do Vorcaro ia para essa empresa e o Eduardo controlava. Olha só, não é controlar, tá? Ele era o gestor do contrato de verdade, mas evidentemente que o fundo era usado para o filme, né? Vamos ver o contrato aqui, vamos ver o que tem de evidência nessa história aqui sobre esse caso lá nos Estados Unidos, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, essas notícias foram sugeridas por Os Pinguins da Amazônia, A Pipa do Vovô Peter Não Sobe Mais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui uma matéria do Intercept, mais uma vez, tentando bater nessa coisa. Eles perceberam que não deu efeito, né? É lógico que eles tinham mais informação, mas vocês vão ver que o que tem aqui já é muito menos do que aquela coisa inicial, né? O choque inicial de dizer das falas do Flávio, do áudio, coisa e tal, era bastante sério. Isso daqui já é uma coisa meio uma forçação de barra, porque eles viram que não colou muito bem a primeira coisa, estão jogando de novo aqui para tentar reforçar o caso. A minha visão é que isso aqui não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada do ponto de vista da campanha, mas é lógico, pode ser que eles usem isso para tentar fazer algum caso contra o Flávio Bolsonaro, né? A perseguição jurídica pode acontecer aqui no Brasil, né? Aqui, ó, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, atuou como produtor executivo de Dark Horse, o filme do Jair Bolsonaro, né? Os registros contradizem afirmações feitas por Eduardo Bolsonaro em uma publicação no Instagram na quinta-feira, dia 14, sobre sua relação com o filme, e colocam o deputado federal cassado como peça-chave com poder na tomada de decisões, inclusive financeiras, sobre o filme, que conta a história do seu pai. De novo, o fato dele ser o cara que geria o fundo lá não quer dizer que ele se locupletou com esse fundo. Ele usou o dinheiro para pagar o fundo. E daí, né? Não quer dizer nada isso, né? Um contrato de produção datado de 2023 e assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em 30 de janeiro de 2024 traz a empresa GoUp Entertainment, sediada nos Estados Unidos, como produtora, e Eduardo Bolsonaro, deputado federal Mário Frias, também do PL paulista, como à frente da produção executiva, função com o poder de lidar diretamente com o controle orçamentário e gestão financeira de um projeto audiovisual, né? Ou seja, não quer dizer nada isso. Eles eram os produtores executivos, mas e daí? Tudo tem licença, tudo foi feito da forma correta. Repara como é que eles estão querendo criar uma narrativa de que o dinheiro foi lá e o Eduardo Bolsonaro gastou o dinheiro. Não, o filme foi feito, o filme está sendo feito lá nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, considerando que a GoUp Entertainment e Mário Luiz Frias obtiveram direitos da história da vida do Jair Messias Bolsonaro para a produção e iniciou as atividades iniciais relacionadas à produção e desenvolvimento do longa-metragem O Capitão do Povo, o filme. Aí que tá, né? O filme mudou de nome, né? Então eu não sei o que aconteceu aqui, né? A GoUp e a produtora Mário Luiz Frias, é possível que esse contrato aqui seja um contrato antigo, tá? É possível que seja um contrato antigo que foi depois alterado, não sabemos, né? Ou eles podem ter simplesmente decidido alterar só o nome do filme, isso também é uma possibilidade. A GoUp e a produtora Mário Luiz Frias e Eduardo Nantes Bolsonaro, a quem se designa como produtores executivos, desejam celebrar um acordo de produção determinando cláusulas que regerão o desenvolvimento, não sei o que lá, né? A produtora e os produtores executivos agirão em conjunto com a aquiescência mútua para dedicar-se a atividades de prática da indústria cinematográfica, ou seja, eles vão fazer o filme. É um contrato para fazer o filme. Aí eles colocam aqui, eles misturam com um monte de mensagens do Thiago Miranda, né, que é ligado ao Léo Dias, do Thiago Miranda para o Daniel Vorcaro, né? Aqui, ó, Daniel, joia, quando puder me ligar, me avisa. Bater 2 pontos com você sobre o filme. Já estou fazendo o aditivo da troca da empresa e preciso de um direcionamento para seguir. Quero alinhar com você para que eu possa assumir tudo daqui para frente. Te chamo na segunda. Hoje você está um furacão aí. Abraço e boa sorte, né?
Isso daqui seria em 21 de março de 2025. Isso daqui é na época da aquisição do Baster pelo BRB, que estava sendo discutido esse tipo de coisa, né? Essa mensagem aqui teria sido do Eduardo Bolsonaro para o Thiago Miranda, e ele compartilhou essa mensagem com o Vorcaro, né? O ideal seria ver os recursos já nos Estados Unidos, que dos Estados Unidos para os Estados Unidos é tranquilo. Se a empresa brasileira enviar aos Estados Unidos não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático, vai ser necessário fazer remessas aos poucos, isso tardaria cerca de 6 meses, calculamos. Meu receio é que você seja solícito, bom coração, mas tenha essa dificuldade. Solução, enviar o máximo possível ainda nesse sistema atual, com o remetente atual. Será que conseguimos? Ou seja, estão discutindo maneiras de mandar o dinheiro, não tem nada de errado nessa história, né? Para o filme, né? O Altieri Santana está à disposição, inclusive, para fazer reunião pessoal com quem for necessário, né? Aí tem aqui um outro contrato. Repara que tem vários documentos, tá? Eles não sabem qual documento está valendo de verdade, tá? Tem vários documentos aqui. Provavelmente isso aqui é tudo minuta que foi discutido, nem é o documento que está valendo de verdade, né? Aí bota aqui as assinaturas e coisa e tal. Ou seja, o que eles mostram aqui é basicamente isso, tá? Além disso, aqui não tem mais nada. Eles falam aqui agora sobre a coisa do Flávio Dino, que abriu essa investigação sigilosa sobre envio de emendas a filme de Bolsonaro. É lógico que o Flávio Dino está querendo ajudar o Lula, né? Está querendo prejudicar o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e ajudar o Lula nessa história. Então isso aqui é o que eu temo nesse momento, tá? Por mais que não tenha nada de errado com o filme, eles podem construir uma narrativa, tal como construíram uma narrativa com, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né, contra o Bolsonaro, e gerar uma ideia e condenar e proibir, não sei o que lá. Isso é um absurdo mesmo, tá? O que eles falam aqui é justamente isso daqui. Instituto Conhecer Brasil, tá? Que de fato recebeu emendas da Bia Kicis, tá? Aí, ó, a deputada federal Bia Kicis recebe com estranhamento a representação ao Supremo Tribunal Federal, de autoria da Tabata Amaral e do deputado Pastor Henrique Vieira, que falsamente atribui a essa parlamentar a destinação de emendas para a empresa do Instituto Conhecer Brasil e a Academia Nacional de Cultura para a produção de filme ou qualquer outro audiovisual relacionado à vida do Bolsonaro. Houve, de fato, uma emenda que foi destinada para a produção audiovisual por essa parlamentar no valor de R$150 mil para a viabilização de uma iniciativa que complementa a produção de episódios Portugal, Luz para o Brasil, José de Anchieta, Apóstolo do Brasil e Dom Pedro I, o Libertador. E aí ela explica aqui a justificativa e coisa e tal. E detalhe, essas emendas ainda não foram pagas, ou seja, isso daí ainda está sendo tratado no Congresso, ainda não virou dinheiro de verdade para o Instituto Conhecimento Brasil. E o pessoal está querendo agora, né? Usaram isso para criar esse caso, para tentar atingir mais uma vez, para manter esse caso vivo e tentar criar um caso com isso. Está muito claro que está havendo uma dobradinha aqui entre o Intercept Brasil e o Flávio Dino. Isso reforça mais uma vez aquilo que eu falei para vocês. Essa iniciativa aqui do Intercept Brasil não veio do governo Lula, tá? Pelo governo Lula, eles usariam isso mais para frente nas eleições. Foi o STF agora, a banda podre do STF, o Dino, o Alexandre de Moraes, aquela turma ali, que está se sentindo pressionada e quer ajudar o governo Lula, evidentemente, e que acionou o Intercept para vazar essas coisas aqui, que, mais uma vez, não tem nada demais nisso daqui, tá? Aqui eles falam sobre mais planos de negócio, plano de negócio previa oportunidade de imigração e não sei o que lá, mas um monte de documento aqui que não tem absolutamente nenhuma relevância no final das contas. O que eles mostram aqui de novo? Absolutamente nada. Há o contrato de que o Eduardo Bolsonaro era o gestor lá do fundo que fazia as coisas. Tá, mas e daí? E não se sabe nem se é o contrato final que está valendo, tá? Porque isso aqui pode ser minuta de contrato que não chegou a ter validade legal. Ah, mas tem assinatura. Pode até ter assinatura, isso não quer dizer que chegou a ter validade legal, né? É comum você fazer um contrato, rasgar e fazer outro depois. É possível fazer isso. Então, essa é a situação. Me parece um pastel de vento isso daqui, tá? Meio no desespero, porque eles viram que o efeito que eles esperavam do que aconteceu ontem não durou muito tempo. Em pouco tempo, o Flávio reverteu essa história, né? É justamente o que eu ia falar no vídeo, que eu ia falar neste momento aqui. Eu resolvi trocar a ordem dos vídeos, vou falar num outro momento, justamente para... queriam causar um dano muito maior do que acabou acontecendo. Então, estou tentando estender o assunto aqui, mas, sinceramente, eu não estou vendo nada nisso daqui, tá? Sinceramente, não tem nada demais nessa reportagem de hoje no Intercept. Se na de ontem ainda levantava alguns questionamentos, né? Quem que estava certo, a produtora disse que não recebeu dinheiro, o pessoal aqui disse que pagou e não sei o que lá, enfim, se ainda tinha alguns questionamentos aqui, nessa daqui eu não estou vendo realmente nada, né? É só pastel de vento mesmo.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.